Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo falar aqui de algumas aplicações de integrais definidos, como o cálculo de áreas de superfícies planas, onde essa superfície é limitada exatamente por duas linhas, ok? Bem, neste exercício 2 temos então, considera a seguinte função f de xy exatamente igual à quarta raiz de y menos x, mais então o logaritmo natural de 2 menos y menos x quadrado. Relativamente à primeira linha, temos que descrever analiticamente e geometricamente o domínio da função f. Começamos então por descrever analiticamente o domínio da função f. Então, relativamente aqui à linha A, vou então escrever aqui o domínio da função f, será então dado pelo par xy, quer dizer, pertencente então a r quadrado, tal que, e agora é uma questão de olhar aqui para a expressão e perceber quais são as condições de domínio. Temos então aqui uma raiz de índice par, sendo a condição de domínio para as raízes de índice par, quer dizer, o argumento da raiz, o radicando, né, o que está dentro da raiz, tem que ser sempre maior ou igual do que zero. Então eu coloco y menos x terá obrigatoriamente que ser sempre maior ou igual do que zero. E ainda à frente tem então um logaritmo e a condição de domínio dos logaritmos é o argumento logaritmo, ou seja, o que está aqui dentro do logaritmo tem que ser sempre positivo, tem que ser sempre maior do que zero. Então a interseção com 2 menos y menos x ao quadrado terá que ser sempre positivo, ou seja, maior do que zero. Agora é uma questão de resolvermos aqui as condições em ordem a y para depois podermos descrever geometricamente exatamente o domínio da função f. Quer dizer, nesta primeira condição, se eu resolver aqui em ordem a y, eu fico então com y maior ou igual do que x, né? Somaria então x a ambos os membros e já tenho assim aqui a condição com o y explicitado. Relativamente à segunda condição, vou proceder da mesma forma, quer dizer, vou explicitar aqui o y na desigualdade. Vou fazer aqui assim em cima para depois colocar aqui tudo já pronto. Quer dizer, ficaria então com menos y, vou passar então o x quadrado e o 2 para o outro membro, quer dizer, o x quadrado ficaria positivo e o 2 ficaria negativo, menos 2. Eu não quero menos y, eu quero o y. Então, ao multiplicar numa desigualdade tudo por menos 1, quer dizer, este y ficará então positivo. A desigualdade, em vez de maior, passa a ser menor e vou trocar então os sinais aos membros que estão, quer dizer, aos termos que estão no segundo membro. Ficaria então com menos x quadrado menos 2. O que quer dizer, relativamente ao domínio da expressão, quer dizer, da função analiticamente, está então aqui descrito. Agora, vamos então descrever geometricamente o domínio. Quer dizer, se estamos em R2, então vou colocar aqui o sistema de x ao y, né, dos eixos x ao y, o plano. Então vou desenhar, então teria assim, né, o plano, com o eixo do x, aqui com o eixo dos y, e vou colocar aqui no meu plano exatamente as duas condições. Reparem que esta primeira condição, quer dizer, o y igual a x, é exatamente a bissetriz dos quadrantes ímpares. Será mais ou menos isto assim. Isto é a reta de equação y igual a x. Eu já vou tratar aqui a condição do y ter que ser superior ou igual sempre a x. A partir do momento que coloco esta condição, depois farei a interseção das duas e não estar agora a pintar isto tudo para cima e depois aquela depois ficar assim um bocado confuso. Então vou desenhar aqui as linhas apenas y igual a x e depois, quer dizer, o que eu tenho aqui assim é uma parábola, né? E reparem que, quer dizer, o a é negativo, que é o coeficiente x ao quadrado, quer dizer que ela tem a concavidade assim voltada para baixo e eu vou aqui por transformações. Eu sei que a parábola de equação y igual a menos x ao quadrado, quer dizer, é assim voltada para baixo, né? Esta seria y igual a menos x ao quadrado, com concavidade voltada para baixo e o vértice na origem. E depois, quer dizer, eu a isto vou adicionar... Espera aí que eu tenho aqui um erro. Penso que tenho. Exato, quer dizer, tenho que trocar aqui os dois sinais, cuidado, quer dizer, ficaria menos x quadrado, mas ficaria aqui mais 2, ok? Peço desculpa então aqui por isto. Agora depois a esta função menos x quadrado, eu vou então adicionar duas unidades, quer dizer, ela vai sofrer um deslocamento vertical, em vez de ter vértice em 0, 0, passará então a ter vértice ali assim em 2, em 0,2, quero dizer, aqui, passa assim aqui no 2.
Então esboçando exatamente aqui, quer dizer, ele vai ter vértice aqui no 0,2. Vou colocar assim aqui um pouco mais para cima. Quer dizer, posso fazer aqui o cálculo auxiliar relativamente aos zeros, né? Só para que isto fique assim um pouco mais... Eu penso que aqui nem havia necessidade, mas pronto, é para que fique assim com um pouco mais de rigor. Faria assim um cálculo auxiliar. Diria então que menos x² mais 2 é igual a 0. Ficaria então com x² igual a 2, o que me daria x igual a mais ou menos a raiz de 2. Quer dizer, vai então ter um 0 assim aqui em raiz de 2, que é pouco mais do que 1. Assim aqui em raiz de 2. E vai ter aqui outro 0 em menos raiz de 2. A partir deste momento posso então esboçar assim a minha parábola, onde fará mais ou menos assim isto. São os dois zeros, quer dizer assim, mais ou menos isto. Agora vou pensar aqui na condição, reparem que é y superior a y igual a x, então seria esta região toda aqui para cima, e depois interseção com y menor do que, quer dizer, aqui vamos ter, esta é a linha, né? menos x² mais 2, e eu quero que as imagens sejam inferiores a esta linha, quer dizer, vai-me dar a zona aqui para baixo da parábola. Intersetando então estas duas ideias, o domínio então da função f, reparem que não pode ser igual à linha, então aqui na linha vou abrir aqui assim uma série de bolas, quer dizer, para dar a indicação que esta linha não conta, visto ser menor do que a linha que define aqui a parábola. Fazendo a interseção para cima da bissetriz e para dentro da parábola, quer dizer, ficarei então assim aqui com esta zona. E terei então aqui assim o domínio da função f descrito geometricamente. Tudo bem. E a questão A era mesmo isto, nada mais. Agora, relativamente aqui à linha B, quer dizer, na linha B pedem-me então o cálculo aqui da área deste conjunto. E é aqui que eu vou fazer então a aplicação dos integrais definidos no cálculo de áreas de superfícies planas. Reparem que este caso que eu tenho aqui é exatamente aqui o caso de ter, tenho aqui duas funções, não é? Duas linhas, e tenho aqui uma área entre essas duas funções, uma área limitada aqui no plano e entre essas duas funções. Visto que estas duas funções são funções contínuas, podemos então aplicar aqui a fórmula do cálculo da área. Esta região é uma região do tipo, quer dizer, esta região que eu vou designar como D, é uma região do tipo, eu vou colocar aqui, quer dizer, serão os valores xy, os pares de xy, tal que, quer dizer, este x, o x da região, vai-me variar aqui entre A e B, onde A e B são as equações, quer dizer, x igual a e x igual a b são as equações das retas verticais, onde a região está limitada aqui em x, quer dizer, aqui assim estará em x o meu A, quer dizer, e depois aqui nesta reta vertical aqui que limita a parte também da região, esta reta vertical, aqui estará então o meu B, quer dizer, eu tenho aqui uma região compreendida aqui para os valores x entre A e B. E depois também interseção, quer dizer, tenho aqui isto relativamente à variação das abscissas, relativamente à variação das ordenadas. Eu tenho a área compreendida entre estas duas linhas, quer dizer, tenho aqui a área compreendida entre uma função g de x e uma função f de x, onde esta função f de x será assim esta linha que limita aqui a área superiormente, quer dizer, e esta função g de x será exatamente aqui esta linha que limita a área inferiormente. Quer dizer, nestas condições, então eu posso fazer aqui o cálculo da área através de uma aplicação aqui dos integrais, sendo que a área será exatamente igual, e vocês têm que saber esta forma, né? O integral definido de A a B, onde A e B obviamente são estes parâmetros que eu falo aqui, exatamente da diferença entre a função f e esta função g, quer dizer, obviamente dx. Vão ter que fazer aqui o integral definido com a diferença entre estas duas funções que limitam então superiormente e inferiormente a área. O integral definido de A a B, onde A a B são os parâmetros
quer dizer, é a variação aqui onde a área varia no eixo das abscissas. Para este efeito, importa então calcular estes valores de A e de B. Quer dizer, como é que calculamos os valores de A e de B? Reparem que para este valor de x de A e para este valor aqui de x, que vai ser o meu parâmetro B, as duas funções, f e g, quer dizer, intersetam-se. Então, para eu determinar estes parâmetros A e B, eu vou fazer assim aqui um cálculo auxiliar, onde irei então intersetar ambas as funções, quer dizer, vou fazer f de x exatamente igual a g de x. Quer dizer, a minha função f de x é dada aqui pela expressão da parábola, terei então menos x quadrado mais 2, que há de ser igual a g de x, que é assim esta função afim, que é y igual a x, ou seja, a sua expressão há de ser x, e vou resolver agora esta expressão em ordem a x, e terei então os dois valores x, serão o meu a e o meu b, para aplicar aqui na forma da área, através do integral definido. Então, resolvendo isto, quer dizer, fica menos x quadrado, passa então este x, fica menos x mais 2 igual a 0. Para resolver esta equação, vou então, tenho que aplicar aqui a fórmula resolvente. Tenho que aplicar a fórmula resolvente, terá então de equação x igual a menos b, ou seja, o b aqui é menos 1, menos b fica 1, mais ou menos a raiz quadrada de b quadrado, terei então menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é menos 1, vezes c, que é exatamente 2. Isto tudo então a dividir por 2a, que vai ser 2 vezes menos 1. Fazendo aqui os cálculos, x igual a 1, mais ou menos, fazendo aqui os cálculos cá dentro, quer dizer, aqui dá 4, menos 4 vezes, não, dá 4 não, quer dizer, menos 4 vezes menos 1, dá mais 4, vezes 2 dá 8, ali dá 1, 8 e 1, 9, raiz de 9 é 3, e ficarei aqui 2 vezes menos 1 é menos 2. Quer dizer, isto vai-me dar então dois valores de x, que serão então o meu a e o meu b, nos quais as duas funções se intersetam. Quer dizer, 1 mais 3 dá 4 sobre menos 2 dá x igual a menos 2. E depois 1 menos 3 dá menos 2, que a dividir por menos 2 dá x igual a 1. O que quer dizer com isto que determinei então o meu a e o meu b. Quer dizer, como há aqui o x negativo, então o meu a será exatamente igual a menos 2. E o meu b será exatamente igual a 1. Vou só ajeitar aqui um pouco isto, exato, assim. Certo. Determinei então o a e o b. Vou então agora proceder aqui ao cálculo do integral definido, de forma a saber então a área. Quer dizer, fica então, vou fazer agora aqui o cálculo do integral. Tem então o integral de a b, então vai ser de menos 2 a 1, exatamente da diferença entre f e g. Reparem, f de x é a nossa parábola, será então menos x quadrado, quer dizer, isto é o meu f de x, este é então o meu g de x, sendo assim, f de x terei então aqui menos x quadrado mais 2, menos então g de x, normalmente devem colocar parênteses, mas como g de x é dado apenas por x, pode ficar assim, sem problema, dx. Agora vou só colocar isto aqui por ordem, não há essa necessidade, mas quer dizer, talvez seja pancada minha, ficará então menos x quadrado menos x mais 2, não vou escrever isso, teria então aqui menos x quadrado mais x, não, menos x mais 2, ok, peço aqui desculpa por isto, menos x quadrado mais x, menos x, peço desculpa, porque vai ser menos g, esse g é x, ok, menos x, mais 2, e então agora vou proceder ao cálculo do integral. Quer dizer, o integral da soma é a soma dos integrais, então vou dividir isto, e como o integral definido também goza dessa propriedade, vou dividir então isto, vou partir, quer dizer, o integral da soma é a soma dos integrais, ficarei então com o integral definido de menos 2 a 1, exatamente de menos x quadrado. Vou só passar aqui o menos para trás do integral, fica aqui menos 1, fica então agora apenas aqui com x quadrado dx, mais então o integral definido de menos 2 a 1, vou colocar também aqui o menos 1 porque tenho menos x, então colocarei assim aqui menos 1 antes de multiplicar pelo integral, e ficarei aqui com x dx, mais então o integral definido de menos 2 a 1, exatamente de 2 dx.
E agora vou então fazer aqui o cálculo destas primitivas, são primitivas imediatas. Quer dizer, o integral de x quadrado é exatamente x ao cubo sobre 3. Então isto aqui fica menos 1. Cuidado ao fazer aqui o cálculo do integral. Vou agora colocar nesta notação o integral de x quadrado. Penso que neste momento deverão saber que é x ao cubo sobre 3. Porque a derivada de x ao cubo sobre 3, quer dizer, o 3 passa para cá a multiplicar, 3 sobre 3 dá 1, cai um grau, cai para x quadrado. Terei então agora aqui de menos 2 a 1. Menos então 1 vezes o integral de x. O integral de x, que é x quadrado sobre 2. O integral de x é exatamente x quadrado sobre 2. Isto também de menos 2 a 1. Mais o integral de 2, quer dizer, o integral de 2 é 2x. E então mais aqui 2x também, quer dizer, nesta variação de menos 2 a 1. Agora, vou fazer então aqui o cálculo. Eu penso que vocês, nesta altura do campeonato, já saberão quando tem esta notação, né? Eu tenho aqui assim um f de x, vai variar assim entre um a e um b. Isto calcula-se fazendo o f de b menos o f de a. Então é esse cálculo que eu vou fazer. Quer dizer, aqui fica então menos 1. Vou então aqui fazer esta aplicação da forma de Leibniz. Ficará então, quer dizer, x ao cubo, se vou substituir aqui o f de b, quer dizer, vai ser aqui o f de 1, né? Substituir aqui o x por 1, fica então com 1 ao cubo, que é exatamente igual a 1. Ficaria então aqui com 1 ao cubo sobre 3, menos então, e agora substituo o x por menos 2, fica então com menos 2 ao cubo, depois já farei aqui os cálculos, sobre 3, fazer isto com calma para não me enganar. Menos então aqui 1 vezes, e vou fazer novamente a aplicação aqui da forma de Leibniz, substituo aqui o f de b menos o f de a, né? Vou substituir o x por 1, fica então com 1 ao quadrado sobre 2, menos, substituindo agora o x por menos 2, terei então menos 2 ao quadrado sobre 2, mais então, fazendo também a mesma substituição, substituo por 1, isto vai dar 2 vezes 1, menos, só identificar aqui, menos, substituindo o x por menos 2, fica então 2 vezes menos 2. Quer dizer, e aqui a soma disto tudo vai-me dar então a área da região. Vou proceder agora aqui aos cálculos, isto fica menos 1 vezes, aqui ficou 1 ao cubo, menos 2 ao cubo dá menos 8, 1 menos menos 8 dá mais, quer dizer, isto aqui vai dar então 9 terços, obviamente dá 3, mas irei lá a seguir, menos 1 vezes, aqui menos 2 ao quadrado dá 4, 1 menos 4 dá menos 3, terei então aqui menos 3 a dividir então por 2, mais, quer dizer, aqui fica 2 e depois menos 2 vezes menos 2 dá então mais 4. Quer dizer, aqui fica menos 1 vezes 3, o que me dará então menos 3. Isto aqui fica positivo. Menos 1 vezes menos 3 meios dá mais 3 meios. E aqui 4 mais 2 dá 6. Quer dizer, está mesmo quase a terminar. 6 menos 3 dá 3. Fica então com 3 mais 3 meios. Tenho que refazer aqui uma redução ao mesmo denominador. Vou multiplicar então este por 2 e este por 1. 2 vezes 3 dá 6. Quer dizer, isto está igual então a 9 meios. O que quer dizer então que a área da região D é exatamente igual a 9 meios e temos então o valor da área pedida calculado então aqui com a aplicação aqui dos integrais definidos para áreas compreendidas entre duas funções. Okay? Fica então aqui a minha estratégia de resolução para este problema. Espero que tenham então compreendido exatamente a resolução. Quer dizer, esta fórmula aqui é mesmo fundamental que a saibam para o cálculo destas áreas. Espero que tenham percebido bem esses parâmetros, como é que vão buscar esses parâmetros, assim como identificam as funções. Reparem que f de x vai ser sempre a função que limita superiormente à área, g de x a que limita inferiormente à área, e estes parâmetros a e b são os valores x para os quais esta área está compreendida.
ok? Fica então aqui a sugestão de resolução. Alguma questão deixem então no YouTube, terei todo o prazer em responder às vossas dúvidas. Desde já então um grande abraço e continuação de um excelente ano.